Cerca de 80 mil pessoas devem passar hoje pelos cemitérios de Belo Horizonte para homenagear os mortos. Os cemitérios da Saudade, Bonfim, Paz e Consolação estarão abertos no dia de finados de 7 da manhã às 5:30 da tarde. Para facilitar a localização dos jazigos, haverá sinalização interna com faixas indicativas, distribuição de mapas e funcionários disponíveis para orientar os visitantes. Além disso, serão disponibilizados cartazes com QR Code para acesso ao sistema de necrópolis do município. Quem dá mais detalhes é o diretor da Fundação, Wellington Correia. Basta colocar o nome da pessoa falecida e ele já dá a localização. Também vão ter cartazes dentro dos cemitérios com o QR Code que facilita a localização e os funcionários devidamente orientados para facilitar essa localização e também prestar informações. Nós estamos esperando entre 60 a 80 mil pessoas que tem a previsão de visitar as 4 necrópolis municipais, os cemitérios Bonfim, Paz, Saudade e da Consolação. A população poderá levar flores apenas naturais em embalagens que não acumulem água. Vale lembrar que flores artificiais não são permitidas. Foram liberados 5 floristas em cada cemitério devidamente qualificados e identificados. Então, na área externa dos cemitérios vão acontecer a venda de flores. Então, as pessoas, antes de entrar no cemitério, elas comprem suas flores ou já tragam de casa, Lembrando que somente flores naturais em recipientes que não acumulam água. As flores de plásticos, elas são proibidas, principalmente para evitar o acúmulo de água e o que proporciona a proliferação do mosquito da dengue. Quem visitar os 4 cemitérios municipais de BH também vai contar com reforço de funcionários para atendimento relacionado a pendências ou regularização de jazigos. O prazo para regularizar a perpetuidade finda agora no dia 31 de dezembro e os jazigos que não estiverem devidamente regularizados, ou seja, feita a transferência de titularidade, esses entram no risco de caducidade e a retomada retornando para a Prefeitura de Belo Horizonte esse jazigo. Repórter Leonardo Patrus. Além do luto e da saudade, o feriado de finados traz diversos aspectos religiosos e culturais. Desde os tempos mais remotos, os cristãos celebram no início de novembro a memória dos falecidos numa solenidade conhecida como finados, ou seja, a lembrança de homens e mulheres que encontraram o seu fim definitivo. A data é marcada pela tristeza para alguns e pela saudade para outros. Em diferentes credos, a morte é retratada com quê de pavor, sofrimentos, mas também de alegria e festa para outros. Agora, por que a morte assusta tanto os seres humanos? Essa é a pergunta que o Jornal da Itatiaia deste sábado faz ao padre Renato Alves, professor do curso de Teologia da PUC Minas e especialista em assuntos ligados à morte. A morte nos assusta porque ela trata da nossa finitude. A nossa vida, ela tem um prazo. A nossa vida tem um limite. A nossa vida tem um confim. O ser humano nasce e vai morrendo lentamente. A morte é como que uma sombra que acompanha a nossa existência. Nós gostaríamos que a morte fosse uma grande mentira, mas ela é uma grande vertente presente em nosso coração. A morte pulsa dentro de nós. Porém, o fato de sabermos que nós somos mortais nos faz viver melhor a vida. Como você é mortal, ame mais a sua esposa, o seu esposo, o seu pai, o seu irmão, o seu filho. A certeza da morte tem que me fazer gozar mais a vida. Eu não posso ficar pensando na morte. Eu tenho que viver a vida hoje. Uma programação especial foi preparada pelos cemitérios públicos e privados de Belo Horizonte para a lembrança desta data. No caso das necrópolis públicas, a fiscalização também será intensificada, principalmente no combate aos chamados enxadinhas. Quem explica é o diretor de necrópolis da Prefeitura de Belo Horizonte, Wellington Correia. Aquelas pessoas que oferecem um desserviço, que falam de capinar e fazer, porque a capina nós é que realizamos, eles não podem fazer esse tipo de serviço. O concessionário será punido. Então eu peço carecidamente, não contratem esse serviço irregular de enxadinhas, principalmente no cemitério da Paz e no cemitério da Consolação. Nós temos também nos cemitérios clássicos, Bonfim e Saudade, os zeladores. Eles são devidamente cadastrados, que é de responsabilidade da prefeitura,
E eles sim podem realizar a limpeza nos jazigos das famílias. No cemitério da Paz, a primeira missa acontece hoje, sábado, às 7 horas da manhã e a última às 5 horas da tarde. No Bonfim, missa às 8 horas da manhã e última celebração às 4 horas da tarde. Missa também no início da manhã nos cemitérios da Consolação, região norte, e também no cemitério da Saudade. Cemitérios particulares com missas também às 8 horas da manhã, já programadas. Os horários completos, a programação completa nos cemitérios públicos e privados de Belo Horizonte, você confere em itatiaia.com.br.